NGS. Boas pessoal, então hoje estamos aqui com a Carolina, que nos vai falar um bocadinho sobre como é que a psicologia pode ter interferência aqui no nosso jogo de póquer. Vou deixá-la apresentar-se e depois já voltamos aqui às perguntinhas. Carolina, então apresenta-te. Antes disso, é preciso dizer aqui duas coisas, que é para as pessoas saberem. A primeira é que a Carolina é minha prima, portanto já nos conhecemos há muito tempo. E a segunda é que a Carolina não tinha ligação nenhuma ao jogo, não sabia nada sobre o jogo e teve-se a informar e pronto, depois vocês vão perceber mais ou menos o que é que ela, onde é que ela chegou, as conclusões que ela chegou no decorrer da conversa. Mas pronto, agora vamos começar a apresentar a Carolina. Força. Sim, olá, acho que posso então começar por me apresentar. O meu nome é Carolina Eleodoro, sou estudante de Psicologia. Estou neste momento no segundo ano do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde e fui convidada para vir falar um pouco sobre alguns temas, nomeadamente o jogo patológico, ou seja, explicar-vos um pouco o que é isto do jogo patológico de uma forma mais simples e como é que pode estar envolvido nesta modalidade. Falar também sobre que capacidades deveriam ser desenvolvidas pelo jogador para obter sucesso no póquer. E ainda também abordar aqui a componente da meditação, do relaxamento e em que é que estas técnicas podem ajudar no póquer. Aproveito desde já para te agradecer o convite para vir falar sobre estes temas que envolvem a mente e o corpo humano. E se calhar, antes de falarmos do primeiro tema, queria só aqui destacar que eu ainda sou estudante de Psicologia, ainda não tenho a minha cédula profissional, ou seja, para isso preciso de acabar o mestrado e fazer um estágio profissional, para então poder exercer como psicóloga profissional e então exercer numa clínica, numa instituição, num hospital, etc. E neste momento estou a fazer o meu estágio curricular na Santa Casa da Misericórdia. Não vale a pena dizer qual a valência, qual o sítio, só por uma questão de confidencialidade, mas estou a fazer clínica individual e de grupo a pessoas que moram num bairro social. Ao nível individual, trabalho muito com o indivíduo em si e com os problemas que estes indivíduos me trazem, e nos grupos trabalho mais com os pais ao nível da parentalidade. O que é que eu posso dizer mais acerca da minha formação? É que estou neste momento a fazer a minha dissertação, que tem um tema que vai de encontro à área que eu quero seguir futuramente, que é a neuropsicologia, e com a faixa etária das crianças. Também é importante dizer que não tenho nenhuma formação a mais sobre questões de meditação, mas posso dizer que tenho algumas bases devido à minha licenciatura, porque são técnicas que muitas vezes são utilizadas em sessões de psicoterapia. E penso que da minha formação é isto. O mestrado que estás a fazer, qual é que é o nome em concreto? Mestrado em Psicologia Clínica da Saúde. Ok, está bem. É mesmo isto. Muito bem. Então vamos passar ao que interessa, não é? Vamos então, acho que começar por, como tu falaste, definir um bocadinho o que é então esse tal jogador patológico. Ok. Bem, antes de dizer o que é um jogador patológico, só para aqui fazer uma linha condutora, acho que é importante dizer que jogar é uma ação que permite à pessoa sentir prazer e que permite à pessoa passar por momentos de agitação, e esses momentos advêm de alguns fatores, nomeadamente apostas, o lucro, por exemplo, pela esperança que a pessoa tem em ganhar, pela sensação do poder, ou então só mesmo porque a pessoa se sente bem a jogar. Só que o que acontece muitas vezes é que este comportamento saudável sai do controle dos jogadores e estes passam a jogar basicamente de forma abusiva. O jogo torna-se problemático quando as pessoas apresentam um comportamento compulsivo em relação ao mesmo. E o que é isto do comportamento compulsivo? É basicamente fazer alguma coisa, neste caso jogar, de uma forma repetitiva e excessiva, onde as pessoas não prestam atenção às complicações negativas que são derivadas do jogo. Isto porque o jogo patológico é um comportamento que é desadaptativo
e que deriva, da maior parte das vezes, dos jogos de gambling, também conhecidos como jogos de azar. Que, só para dar assim um exemplo, são jogos como os jogos de casino, ou as raspadinhas, ou o bingo, em que basicamente o objetivo é obter um valor superior ao que é despendido e que raramente acontece. Como é que eu sei que eu sou um jogador patológico? Para ter esta patologia é preciso ter em conta alguns critérios. A pessoa tem que apresentar pelo menos 4 ou mais critérios e durante um período de 12 meses para apresentar esta patologia. E quais é que são esses critérios? São a necessidade de uma pessoa jogar com elevadas quantias, de forma a obter prazer. São os grandes estados de irritação, de inquietação, quando a pessoa tenta reduzir ou parar de jogar. É também, por exemplo, o esforço que a pessoa faz para controlar, para reduzir, para parar de jogar e que acaba por ser mal sucedido. São ainda as preocupações frequentes com o jogo, ou seja, a pessoa está constantemente a pensar nas experiências que o jogo proporciona, a pensar como é que pode obter dinheiro para voltar a jogar. É também o jogar quase sempre quando se sente triste, é ainda perder dinheiro no jogo e mesmo assim, no dia seguinte, jogar novamente a tentar recuperar o que perdeu. É mentir, porque é mentir à família, é mentir aos amigos para não mostrar que está envolvido no jogo. Isto são vários critérios. É ainda prejudicar ou perder relações significativas, perder o emprego, perder oportunidades de carreira ou académicas devido ao jogo, e ainda depender de outras pessoas para obter o dinheiro para aliviar as suas situações financeiras desesperadas causadas pelo jogo. Isto porque muitas vezes estas pessoas acabam por fazer até mesmo furtos à própria família e muitas vezes nem sequer é para pagar as dívidas que têm, é para continuar a jogar. Ok. Sim, eu acho que isto é um tema que era importante falar, até porque, e como nós vamos falar a seguir, pode ser já agora, que é um bocadinho a diferença do que é que, como eu disse no início, tu não conhecias a realidade do que é o póquer. Basicamente, Sim. o que tinhas ouvido falar era, pelo que nós falámos, seria o que ofereces na televisão, tipo do 88 Casino, Poker Stars, Exatamente. que também dá para fazer ali umas jogadas na roleta e não sei o quê, mas e incluías um bocadinho o póquer nesse bolo do jogo. Com a tua pesquisa, mudaste um bocadinho de ideias ou mantens mais ou menos a mesma ideia? Sim, é um meio-meio, porque imagina, como eu disse anteriormente, o jogo do gambling, que é também designado o jogo do azar, eu dei vários exemplos concretos, como o jogo da roleta, as raspadinhas, os jogos com os dados, o gamão, pronto, vários, lotaria, euro, milhões, etc. Aí nesses jogos nós basicamente jogamos e o que acontece é que a maior parte das vezes nós perdemos tudo aquilo que investimos. No póquer temos aqui 3 vertentes, ou seja, é considerado um jogo de perícia, também é considerado um jogo do azar e também é considerado um jogo de estratégia. Pronto. Os jogos de perícia envolvem habilidades físicas e mentais e por isso é que eu considero que o póquer está aqui muito envolvido, e os jogos de estratégia também exigem aos jogadores um bom raciocínio lógico. Portanto, mais uma vez, o póquer eu acho que está aqui inserido. A questão é, uma pessoa que joga póquer também pode se tornar um jogador patológico perante isto? Pode. E isto também já fez parte das minhas pesquisas, é que pode tornar-se um jogador patológico quando um jogador acaba por tentar compensar as suas perdas aumentando o seu buy-in, ou seja, aumentando a quantia que um jogador deve pagar para entrar no jogo. E começa a surgir quase como uma perseguição ao dinheiro perdido. Basicamente, no póquer, este fenómeno é conhecido como entrar em tilt. Ou seja, estamos a falar de um jogador que está num estado mental no qual já não é capaz de tomar decisões racionais e começa a agir de forma emocional. Basicamente, o que acontece no tilt é que um jogador torna-se agressivo, faz muito bluff, muitas apostas,
e no fundo começa a jogar quase como se estivesse a jogar à roleta. Já está quase a comparar o póquer como se fosse um jogo do azar. E também Esquece significa... um bocado a parte teórica que sabe, não é? E Exatamente. a parte emocional começa a vir ao de cima. Um, Há um exemplo um bocado assim, não tanto a ver com o jogo, mas por exemplo, Uhum. quando nós temos aquelas discussões, às vezes, com as pessoas que nós gostamos, às vezes, depois da discussão, epá, porque é que eu disse aquilo, não é? Epá, perdi Uhum. completamente a cabeça e acho que é um bocadinho por aí, não é? Uma pessoa, a parte racional desaparecer e entrar a parte emocional por aí acima e esquecer tudo o que já sabemos. É um bocadinho por Sim, a aí, pessoa não é? está numa situação de stress tão elevada que se esquece de fazer, como fazer as coisas como deve ser. É uma grande pressão, é uma grande tensão. Isto do tilt basicamente também significa, isto agora um bocadinho à parte, desta parte do stress, que o jogador ignora a gestão de banca e que, Hum, portanto, começa a apostar em limites que são muito altos. ok. Pronto, é assim a gestão de banca, para quem segue o meu canal, é das coisas que eu mais Exatamente. que é das coisas que eu mais falo, que principalmente neste momento não é o meu caso, porque eu estou a jogar por uma equipa, portanto é um cenário um bocadinho diferente, mas quem joga sozinho, eu vejo a Uhum. gestão de banca como uma empresa. Imaginem, é a nossa empresa. Exatamente. E cada torneio que nós jogamos é como se fosse um investimento da empresa. Portanto, Uhum. se eu tenho, imaginemos que a minha empresa tem 1000 euros de capital. Se eu fizer um investimento de 1000 euros, eu até posso ganhar esse investimento. E vou lá para cima com a minha empresa sobe Sim, exponencialmente. claro, claro. Mas esse investimento também pode correr mal e eu fico a zero. E não é assim que se gera uma empresa. Portanto, a gestão de banca, para mim, é das coisas mais fundamentais de um jogador de póquer. E quem quiser ser algum dia ou aspirar a poder ser um jogador de póquer minimamente competente e com futuro, tem que fazer gestão de banca. Por exemplo, eu tenho 100 euros. Atenção, os valores que eu vou dar, existem mesmo valor de tipos para quantos buy-ins é que se deve Uhum, fazer ou não. uhum. Não vou entrar por aí, Sim, isto é só um exemplo. Se eu tenho 100 sim, euros, eu não posso fazer torneios de 100 euros, ou mesmo de 10, ou mesmo de se calhar de 5. Eu tenho que fazer torneios de 1 euro, porque o certo. crescimento tem que ser devagar e exponencial. E é isso que difere, pelo que eu Exatamente. estou a perceber do que tu me estás a dizer, de um jogador patológico de um jogador que tem a racionalidade de perceber que isto é um jogo de perícia, é um jogo que não vou de um dia para o outro sair milionário, é um jogo a longo Uhum. prazo, não uma coisa a curto prazo. E eu acho que essa tem que ser a abordagem, não é? Não concordas? Sim, é preciso haver muito foco, muita disciplina e motivação, principalmente. Ok. Então pronto, eu acho que já é mais ou menos claro esses highlights que tu disseste do que é um jogador patológico e é assim, quem está mais dentro do meio e mesmo quem já não está tão dentro do meio como tu e que acabaste por fazer uma pequena pesquisa percebe rapidamente que o Sim. póquer é um jogo, eu estou aqui a falar, interrompe-me se eu tiver a dizer alguma coisa errada, é um jogo que a grande diferença que tem para esses jogos é que é um jogo. Quando tu estás a fazer um jogo desses de azar, tu estás a jogar contra uma casa, estás a jogar contra um casino. Uhum, Isto é, uhum. e já se sabe, a casa ganha sempre, senão eles não faziam aquilo. Né? Para uma pessoa ganhar alguma coisa, outras tantas têm que perder. Qual é que é aqui a Muitas tantas. diferença? É que nós estamos a jogar contra outras pessoas. A única coisa que, por exemplo, estamos a falar de um casino, a única parte que um casino ganha do dinheiro é o dinheiro do que se chama FII, que é dentro do Uhum, buy-in, há uma percentagem, que geralmente é 10%, que é para a casa, que é para eles contratarem os croupiers e para tratarem da organização. Depois, para o casino, para a casa, é tanto interessa se ganhar eu, se ganhar a Carolina, se ganhar o Zé, se ganhar a Maria, não interessa-lhes para nada. O que interessa uhum. é só aquele X. Uh, Portanto, eu acho que essa é a grande diferença dos jogos de casino normais, tu estás a jogar contra a casa, e os jogos de jogo de póquer. De Pronto. póquer. Sim, Uhum, ok. e como tu fizeste, e eu acho que eu não te influenciei nada, nem te disse nada para dizeres o que quer que seja, mas é fácil. Quem quiser perder, eu acho que o problema é que as pessoas não se querem muito informar, nem querem saber. Porque se tu fizeres uma Uhum. pequena pesquisa na internet, tu percebes rapidamente e chegas à conclusão que tu chegaste, que o póquer é um jogo de perícia e que os melhores vão ganhar mais vezes. E isto é muito fácil de ver. Basta ires à internet, pesquisares os gráficos
dos melhores jogadores, e tu vês que esses melhores jogadores, a curva de tendência deles vai ser sempre de crescer e a curva dos piores jogadores vai ser sempre para descer. É mesmo assim que funciona. Mas pronto, para isto não ser um monólogo do Nuno, então vamos passar à pergunta então. Porque eu acho que isto é importante, porque é assim, eu adoro póquer, mas também não me sinto bem em, por exemplo, se eu souber que estou a jogar contra uma pessoa que ela está, por exemplo, a apostar a casa, o carro, o que quer que seja, que está a desgraçar a vida dela, não é? Portanto, eu acho que aqui no canal o objetivo sempre foi ajudar as pessoas, mostrar o jogo de póquer, mas ajudar as pessoas. Portanto, uma pessoa que esteja a ver isto e que se identifique com muitos destes pontos que tu falaste, destes tópicos do jogador patológico, imagina, eu identifiquei, em 10 identifiquei 8 ou 9. O que é que eu tenho que fazer? Posso continuar a jogar? Não posso? Devo procurar ajuda? O que é que eu devo fazer? Ok. Então, tendo em conta aqueles critérios que eu mencionei há pouco, do que é ser um jogador patológico, existem também algumas consequências do jogo patológico que eu acho que também são importantes de mencionar. Algumas já estão descritas naqueles critérios, mas elas são nomeadamente o isolamento, a pessoa isolar-se completamente do mundo, problemas ao nível social e de relação com os outros, o insucesso escolar, quando nós falamos assim na camada mais jovem, isto porque esta camada também joga este tipo de jogos e muito também pelo fácil acesso a estas plataformas e pelo grande desenvolvimento da tecnologia, o desemprego, a perda de bens materiais, porque muitas vezes estas pessoas vendem os seus bens para conseguir dinheiro para o jogo, a criminalidade, como a venda de drogas e armas, o consumo de substâncias, como já tinha mencionado, drogas e álcool, e, por último, sendo o mais grave, pessoas chegarem mesmo ao ponto do suicídio. O que uma pessoa deve fazer ao identificar que está perante esta situação é procurar ajuda terapêutica, a ajuda de um psicólogo, tanto ao nível individual, tanto ao nível do grupo. Fala-se muito, por exemplo, nos grupos como os Alcoólicos Anónimos. Esses grupos normalmente não têm uma pessoa que é psicóloga, são tudo pessoas que já passaram por uma toxicodependência e que basicamente falam um bocadinho sobre a sua experiência do que é ter um vício. Portanto, esses grupos também são muito importantes, e até mesmo ao nível sistémico, ao nível familiar, isto porque a família tem que estar a par do que é que se passa, para saber como é que pode ajudar aquele indivíduo e saber as causas, saber as consequências, saber os sintomas, etc. No tratamento desta patologia tem de haver quase como se uma desintoxicação, em primeiro lugar, uma recuperação e a prevenção de possíveis recaídas, ou seja, prevenir que a pessoa volte à mesma situação. Por isso há diversas terapêuticas que se podem utilizar, mas que normalmente o que se faz, em primeiro lugar, é a aplicação de 2 questionários que vão dizer qual é que é o nível de envolvimento da pessoa no jogo e qual é que é a gravidade, e depois é que se começam a aplicar essas diversas terapias, que já mencionei, individual, grupo, sistémica, etc. Mas isto tem que partir sempre da pessoa, isto é, não pode ser alguém a dizer, olha, tu és. Não, a pessoa tem que interiorizar e admitir para si própria que tem esse problema, ou não? Eu penso que a pessoa tem que saber os seus limites, não é? Portanto, à partida, quando uma pessoa sabe os seus limites, pode pedir ajuda individual, ou sem contar à família, ou pode pedir ajuda à família e depois a família intervir e tentar ajudar a pessoa também. Ok, mas eu estava aqui a pensar num exemplo, o álcool. Eu posso ir beber um copo com um amigo meu e não me faz mal nenhum. Por exemplo, imagina, estou a falar deste canal, por exemplo. Imagina que eu tinha um canal que falava sobre o meu lifestyle e sobre a minha vida. Eu acho que não ia estar preocupado, que não ia estar preocupado em não falar sobre que fui beber um copo, porque podem haver pessoas que são alcoólicas. Estás a perceber onde eu quero chegar? Isto é, achas que eu, como jogador de póquer, devo não falar sobre isso, ou devo, entre aspas, esconder, porque podem haver pessoas que podem cair nesta tentação? É porque, por exemplo, eu sinto muito que o jogo, e neste caso o póquer, é visto como algo, como nós falámos, que há jogadores que podem cair, mas, por exemplo, neste caso que eu estou a falar do álcool,
já é uma coisa muito mais banal da sociedade. Uhum, uhum. E, Não, eu acho que fazes bem, por exemplo, eu acho que estás a fazer bem fazer este vídeo, porque os meios de comunicação são uma fonte de grande informação e, portanto, só a partir deste vídeo as pessoas vão perceber, por exemplo, se podem estar perante uma patologia destas. sim. Mas tu, do que nós falámos até agora e do que tu pesquisaste, por exemplo, este exemplo que eu dei, o póquer e Uhum, o álcool, porque é que tu achas que há aqui, porque são ambos vícios, não é? Que uhum. podem ser vícios, porque é o jogo e o álcool, que pode ser vício, mas também pode ser uma coisa feita recreativamente, não é? Eu Sim, posso, claro. eu posso ir beber um copo com um amigo meu recreativamente e não me fazer nada, e eu posso ir jogar um jogo com um amigo meu e também não ser nada de mal que me vá fazer mal, não é? Porque é que há aqui quando tu falas no jogo, ah, há assim uma grande diferença. Eu estou a dizer o álcool, mas também posso falar do tabaco, que é outro vício, Não, não, é igual, é igual. Tudo o que é vícios, a diferença é que esta patologia é uma dependência comportamental. As outras patologias são dependências, como é que eu ia te explicar? A droga ou o álcool é uma substância, ou seja, são dependências de substâncias. É basicamente a diferença está aí. O jogo é um comportamento que eu tenho e o álcool e a droga é uma substância que eu consumo. Mas as consequências que tu me falaste e basicamente esses tópicos de jogador patológico, eu consigo identificar muitos deles, por exemplo, num alcoólico patológico. Nem sei se isso Sim, existe porque é um assim. vício, exatamente, exatamente, porque é um vício. E tanto num jogador patológico, ou tanto numa pessoa que é alcoólica, ou tanto numa pessoa que é toxicodependente devido às drogas ilícitas, porque nós temos as drogas lícitas, que são os medicamentos que os médicos nos passam, uh, apresentam estes critérios. Todos eles. E todos eles apresentam um estado que é o estado de abstinência, que é quando tentam parar de jogar ou quando tentam parar de beber ou de se drogar, tem ali uma fase de muita irritação. Portanto, é completamente idêntico. Estamos a falar de vícios, portanto. Pronto, mas a minha pergunta, porquê é que na tua opinião, isto é mesmo só na tua opinião, que pá, estudaste Ok. muito mais o comportamento humano do que eu, porquê é que é muito mais aceite e na realidade que eu vivo, por exemplo, então é mesmo muito mais aceite eu ter uma pessoa que todos os dias está bêbada a sair do café e essa pessoa é aceite, pá, aquilo é uma coisa normal, até se riem as pessoas e brincam e não sei o quê. Só que se tu disseres que vais jogar qualquer coisa, se vais, já é, pá, este gajo é um viciado, é um não sei o quê. Porque é que há aqui esta. Porque, qual é, na tua opinião, porque é que há aqui esta coisa? Achas que há algum tipo de interesse, algum. O jogo talvez seja porque o jogo não é uma coisa tão frequente. Por exemplo, esta patologia é uma patologia que é muito difícil de se ver. É uma coisa que está muito escondida ainda. E o álcool e as drogas não, já é quase como as pessoas já se estão quase como a habituar. Olha, vai ali um drogado, olha, vai ali um alcoólico, não é? O jogo é quando uma pessoa se torna jogadora patológica é uma coisa nova, não é? E este já é um viciado do jogo, é uma coisa que é nova, portanto eu acho que é muito por aí. Ok. Eu concordo, eu acho é que. Eu acho que o jogo ainda está muito associado àquelas histórias de perdeu a casa, perdeu a família, perdeu a Uhum, fortuna sim. toda e não sei o quê. Epá, e infelizmente, neste caso então do póquer, eu acho que juntaram o jogo num bolo que acho que não merece. Sim. E eu tenho a esperança e tenho, entre aspas, o sonho de um dia este jogo, pá, que é espetacular. Epá, é um jogo tanto a nível psicológico como desenvolve características que só quem está lá dentro é que sabe, epá, Sim, resiliência. sim. Epá, é um jogo mesmo espetacular, epá, e infelizmente ainda está nesse bolo e Deus queira que um dia isto seja mudado. Mas pronto, estamos a falar Sim, de. às vezes, Diz, desculpa, diz, deixa-me diz. só dizer Diz. isto, às vezes eles metem isso nesse bolo, porque muitas das pessoas que têm este tipo de patologia às vezes não jogam, não jogam online, nem jogam de uma forma de aprendizagem, ou seja, nem sequer se dão ao trabalho de aprender a como jogar.
e muitas vezes jogam em casas clandestinas, percebes? E portanto é que existe também mais ainda esta patologia. Ok, ainda bem que falaste nisso. Uma pergunta direta. Um jogador patológico interessa-se por aprender o jogo? Aprender, tipo, a saber mais, a Não, estudar mais? A ideia que eu tenho é que um jogador patológico o que ele quer é rápido, coisas rápidas, ali, sim, adrenalina rápida e. exatamente, Ok, portanto, um jogador patológico nunca vai ter, entre aspas, a paciência para estar a estudar, para estar a aprender, para estar a evoluir. Ok. Pronto. certo. Esta era a ideia que eu tinha, mas acho que tens muito mais autoridade para dizer isto. Pronto, então vamos passar aqui, focar-nos então no que é este canal. Acho que já fizemos um bocadinho de serviço público e agora vamos focar-nos no nosso póquer. Então, quero-te perguntar como é que eu me posso preparar mentalmente para gerir todas as emoções que o jogo tem. Isto é, há várias vertentes que nós podemos falar, que é, por exemplo, como gerir o long run, isto é, como é que eu consigo... Vamos uma por uma, é melhor do que estar a meter tudo no mesmo bolo. Ok, Como é que eu me consigo preparar para perceber que isto é um jogo que não é a curto prazo, isto é, não é de hoje para amanhã que eu vou fazer rico, que eu vou ser rico, é um jogo que eu preciso estudar muito e talvez ir consolidando o meu jogo dia a dia e ganhando pouco de cada vez e me preparar e perceber que às vezes eu vou fazer a coisa certa porque matematicamente vai acontecer, é eu fazer a coisa certa e perder no curto prazo, é o jogo, é assim, mas para eu perceber que isso é uma coisa que é a curto prazo e que no longo prazo, se eu fizer sempre a coisa certa, mais dia ou menos dia eu vou conseguir ser um jogador ganhador. Como é que eu me preparo para isto? É preciso desenvolver algumas capacidades. Isto porque, relativamente ao póquer, em cada torneio, a cada mão jogada, não sei se é assim que se Sim? diz, os aspectos psicológicos são fundamentais para que a pessoa possa tomar as melhores decisões. E quais é que são essas capacidades? São várias. Primeiro, equilíbrio emocional. É durante o jogo do póquer que as emoções estão sempre a variar muito rapidamente. Um único erro no jogo, numa decisão, pode levar a sentimentos negativos, consequentemente levar à derrota. E o que é preciso? É preciso voltar desses momentos de tensão. E, por exemplo, o facto de uma pessoa não saber o que é que vai acontecer durante o jogo, isto é, não saber previsões, ou até mesmo acabar por abandonar a jogada, levam o jogador a ter momentos de raiva, de medo, de frustração, de desconfiança. E todas estas emoções podem desencadear problemas nas próximas ações do jogo, nomeadamente falta de concentração, tensão muscular, raciocínio lento, etc. Não sei se já te sentiste assim em alguma destas situações, Pá, já toda te a gente, sentiste... toda a gente passa por isso. É assim, o que nos ensinam e o que eu sempre ouvi é que nós não devemos contrariar as nossas emoções, porque as nossas emoções são o que são. Nós devemos é adaptar-nos a elas. Por exemplo, se eu estou a ter uma dessas reações que tu falaste, é injetar lógica, perceber que aquilo, porque é assim, é natural que aquilo vai acontecer. É a mesma coisa que ir para a rua a chover e esperar não ficar molhado. Não vai acontecer, né? Vamos desmolhar de certeza. Portanto, uma pessoa que vai Claro. para ali já sabe o que é que vai acontecer. E é natural que, neste exemplo, por exemplo, da chuva, quando eu saio à rua e começo a ficar molhado, há aquele choque. Mas eu já sei que aquilo vai acontecer. Portanto, eu tenho que, depois daquele choque, perceber, não, é isto era o normal de acontecer. Portanto, eu quando vou jogar póquer, eu sei que vai haver vezes que eu vou fazer a jogada correta, matematicamente certa, e vou perder. Ela por curto prazo. É mesmo assim. O que eu faço e é difícil, não, parece que estou a dizer que isto é muito fácil e não é difícil. Eu injetar lógica, para mim, é dizer, calma, isto é normal, vou-me concentrar no que eu posso controlar e deixar um bocadinho o que eu não posso controlar, né? Porque, mas voltando ainda um bocadinho atrás do que tu estavas a dizer, as emoções são uma coisa que são acumuladas, certo? Isto é, Certo, sim. por exemplo, eu ontem tive
super irritado o dia todo e hoje de manhã continuei-me a irritar. Se eu for jogar, eu não desligo completamente, Isso vai se manifestar no vai-se, jogo. vai-se acabar por manifestar. Exatamente. Ok. Sim, uma sugestão que eu posso dar neste caso, nesta capacidade, é, por exemplo, a pessoa utilizar os intervalos do jogo, que normalmente eu penso que são 5 minutos, Sim. não tenho a certeza, mas Só sim, sei, só. exatamente, Online. para Ao vivo são um bocadinho maiores. online. Exato. Pronto, utilizar esses 5 minutos ou mais, o quanto tempo puder, para baixar o ritmo cardíaco e tentar reduzir o stress. O que é que a pessoa pode fazer? Pode aproveitar para relaxar os músculos dos braços e fazer algumas respirações profundas. E como é que isto se faz? Portanto, a pessoa pode fazer de olhos abertos ou pode fazer de olhos fechados, como preferir, pode sentar numa cadeira ou até mesmo pode fazer de pé. E o que é que a pessoa vai fazer? Vai inspirar pelo nariz e ao inspirar vai contar mentalmente até 4 segundos, depois vai parar a respiração e vai contar novamente mentalmente até 7 segundos e vai expirar pela boca e contar mentalmente até 8 segundos. Isto, ao mesmo tempo, no momento em que inspira, a barriga vai como se distender, ou seja, vai encher como se fosse um balão, para ser mais fácil a explicação, e na expiração vai vazar. Ou seja, é bom a pessoa fazer pelo menos cerca de 10 respirações. Se quiser fazer menos, faz menos. Se quiser fazer mais, faz mais. Pronto, esta é a dica que eu tenho para esta primeira capacidade. Não sei se já experimentaste alguma vez fazer este tipo de respiração. Eu conheço essa respiração, mas eu conheço a que eu fazia mais e a que eu, pronto, a que eu estava mais familiarizado era a do quadrado, que eu não sei se tu sabes qual é, que é, os segundos é tudo igual, portanto 4 5 mas Sim, é, sim, sim. por exemplo, 4 segundos inspiro, 4 Inspirar. segundos paro, 4 segundos expiro, e depois 4 segundos Uhum. tranca a respiração até voltar a fazer outros 4. É um quadrado. 4 4 Exatamente. 4. Yeah. Sim, também dá para inspirar e parar, expirar e parar. Isso. E também às vezes há quem respire só por uma narina, ou seja, tapa uma narina e respira só por uma narina e depois troca. Pronto, há muitas formas de fazer a respiração. Esta é a que eu mais gosto e é a que eu mais utilizo e também é a que é mais utilizada ao nível da psicologia. Por isso é que é esta que eu estou sempre a sugerir. Ok. Bem, Sim, 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 diz. 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 A segunda capacidade que eu acho que deve ser trabalhada é a concentração e o foco. Em qualquer desporto, em qualquer jogo, é importante estar concentrado para obter um bom rendimento. E o que é a concentração? É um tipo de percepção, que é nada mais nada menos que uma capacidade cognitiva que nos permite reconhecer o mundo à nossa volta através dos nossos 5 sentidos, não é? Da visão, do tato, olfato, paladar, audição, etc. E, portanto, para nós percebermos algumas coisas que estão a acontecer à nossa volta, o nosso cérebro vai recorrer à atenção, ou seja, o ambiente à nossa volta está cheio de estímulos que vão manipular a nossa percepção. E o que o nosso cérebro vai fazer é selecionar algum desses estímulos e vai prestar mais atenção ao que nos interessa naquele determinado momento. No caso do póquer, o foco é o adversário, por exemplo, é a linguagem corporal, são as ações que eu, enquanto jogador, vou tomar, é o raciocínio lógico que eu vou ter, entre outros. Pronto. E todas estas interações no póquer são muito rápidas. Tudo acontece ao mesmo tempo e a pessoa tem que estar muito atenta para não perder informação que pode ser essencial. O que é que acontece às vezes? É que não dá para controlar que outros pensamentos venham à nossa cabeça. Ou seja, como é que eu vou me concentrar no jogo e não pensar nas coisas do cotidiano? Ou, por exemplo, como é que eu paro de pensar, por exemplo, nos erros que eu fiz durante o jogo? Como é que eu me foco no aqui e agora? E pronto, e para esta capacidade, a minha sugestão é a pessoa optar por fazer meditação, que eu, se calhar, vou deixar um bocadinho mais para a frente. Vou Sim. primeiro falar das outras capacidades e mais à frente já falo da meditação. Sim. Essa é a parte final. Tens alguma dica para nós, jogadores, que temos que nos focar muito no longo prazo e perceber que há coisas que nós não conseguimos controlar, e perceber que é uma coisa que isto é um jogo de dia a dia, mão a mão, e não é uma coisa muito rápida. Que dica é que tens para saber lidar com isto? Porque às vezes, imagina,
um jogador pode estar ali muito tempo e acabar uma sessão a perder. Isto é como, imagina o póquer como um trabalho, porque existem muitos jogadores profissionais em que o jogo é a sua profissão. Como é que tu Sim. consegues explicar para mim próprio, digamos assim, como é que eu consigo explicar para mim próprio que eu estive a trabalhar 8 horas e mesmo assim fiquei a perder dinheiro? Como é que eu consigo, como é que o meu cérebro, ou pelo menos o meu subconsciente, consegue estar calmo para perceber que isto é uma coisa que é normal e que não me posso focar no hoje, mas tenho que me focar no longo prazo? Como é que eu faço isso? Tens alguma dica? Eu acho que o póquer é um jogo de muita disciplina e é preciso fazer, por exemplo, e eu já vou falar mais à frente, mas sim, é preciso fazer autodiálogos, ou seja, autodiálogos é nós falarmos com nós mesmos, né? Eu falar comigo própria, não tem que ser de forma para fora, ou seja, é um diálogo silencioso, porque nós muitas vezes criticamos-nos muito, dizemos eu naquela jogada fui muito má, eu sou um burro, eu sou isto, eu sou aquilo, e nós queremos é o contrário, temos que fazer o diálogo positivo, temos que dizer, não, eu consigo, não, eu agora com esta jogada aprendi qualquer coisa, portanto, para a próxima já sei o que é que hei de fazer. É também, por exemplo, na questão da motivação, nós temos que ter objetivos, nós temos que ter alvos, determinados alvos, para chegar a uma determinada meta. E como é que nós vamos fazer esses objetivos? Pode ser num papel, pode ser numa tabela. Esses objetivos têm que ser claros e têm que ter um fim temporal, ou seja, temos que determinar o fim e quando é que vamos fazer, quando é que vamos alcançar essa meta. O que é que eu vou escrever neste papel? É, por exemplo, eu agora vou aprender esta determinada metodologia do póquer. Eu agora vou aplicar esta determinada metodologia que eu aprendi ontem, hoje, no póquer. Eu agora, não sei se estou-me a fazer entender. Sim, focar, pelo que eu estou a perceber, é não focar tanto na parte negativa, isto é, epá, errei, não Exatamente. sei, não presto, mas na parte mais positiva, epá, já passou, vou, por exemplo, nós fazemos uma coisa que é, quando temos uma mão, porque isto é jogado ronda a ronda, pronto, quando há uma Uhum. mão que nós não sabemos bem, se fizemos mal, se jogamos bem, guardamos e vemos depois, agora esquece isso agora, não ficar a remoer, Exatamente. não ficar a remoer aquilo, guardar e seguir para a frente, né? Acho que é. Sim, olha, e isso é uma das próximas capacidades que eu vou falar, Ok, então vá. que é a tolerância à frustração e a perseverança. Hum, Uh, portanto, muitas vezes as derrotas podem nos ensinar muito mais que as vitórias. Isto porque quando nós passamos por uma derrota, automaticamente nós vamos pensar nos nossos erros, que é aquilo que eu tinha dito há bocado, e o que deveríamos fazer nesses momentos, basicamente, é estudar esses erros, perceber porque é que esses erros aconteceram. E isso, basicamente, vai nos dar mais confiança para as próximas jogadas, porque já sabemos, no fundo, o que não fazer. E por isso é que é importante encontrar um lado positivo com as derrotas. O importante aqui é, independente da pessoa perder ou ganhar, eu sei que isto é um bocadinho difícil, porque ninguém gosta de perder, sejamos sinceros. O importante é continuar a evoluir aos poucos, ou seja, de passinho a passinho. É importante desenvolver a capacidade do desempenho sob pressão às diversas adversidades. Isto porque às vezes é difícil controlar a ansiedade nos momentos mais difíceis, por exemplo, como fazer bluff, ou como eu consegui também pesquisar, quando há, por exemplo, um coin flip, ou seja, uma situação em que dois jogadores têm hipóteses aproximadamente iguais de vencer uma mão. Ou seja, todos os comportamentos que a pessoa tem ao longo do jogo podem causar muita pressão. Se durante o jogo existe esta pressão, antes do jogo também há momentos em que o jogador se sente mais ansioso, mais agitado, que pode acontecer algo que não esteja à espera. E, portanto, não convém que essas sensações cresçam e levem a pessoa a ter medo ao ponto da pessoa não conseguir realizar normalmente as suas funções. Ou seja, é preciso saber lidar com a ansiedade. A ansiedade
ajuda-nos a tomar certas decisões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não tem nada a ver com o póquer, mas só para ser perceptível. Imaginemos que eu me vou atirar a um lago. É um bocado parvo, mas pronto, eu vou-me atirar a um lago, mesmo sem saber nadar. Ok. Eu tenho que pensar que serei capaz de o fazer, nem que seja só para sobreviver. Não vou atirar ao lago e pensar, acho que posso nadar, mas talvez eu me afogue. Ou seja, eu tenho que estar sempre constantemente a pensar, eu consigo fazer esta jogada, vai correr bem. Ou seja, é preciso pensar positivo. É importante que, após uma falha, que basicamente a pessoa ganhe forças para tentar novamente. Porque muitas vezes é um insucesso que nos leva mais longe. Ainda no outro dia, e isto é para dar outro exemplo, vi um vídeo muito interessante no Instagram que falava disto, que falava do Mark Zuckerberg, que é o inventor do Facebook, que dizia que primeiro que o Facebook fosse conhecido e fosse uma rede social que quase toda a gente utiliza hoje em dia, que ele teve que fazer imensas redes sociais. Ou outro exemplo, por exemplo, até a Beyoncé, que estamos a falar de música, escrever uma música, a música do Halo, que toda a gente quase conhece, que foi um êxito, ela teve que fazer muitas outras músicas que nunca ninguém conheceu. Sim. E por isso... Sim, diz. Não, é isso. Há vários exemplos. Há o Michael Jordan, por exemplo, que agora não me recordo bem da história. E há o Kobe Bryant também, que acho que era quase um jogador dispensado e acabou por ser um dos melhores jogadores de basquete de sempre. Há muitos, é isso que estás a dizer, é preciso falhar, é preciso saber encarar bem o falhanço, não é? Exatamente. E o que tu, desculpa, uma coisa que eu acho que tu disseste, e acho que é importante, que é tudo o que acontece, no nosso exemplo do póquer, tudo o que acontece fora da mesa, fora de quando eu me sento aqui na cadeira para jogar, é importante. Portanto, não pode ser só sentar-me aqui e jogar, não é? Tem que ser, nós temos que criar um ambiente à nossa volta, digo eu, de pessoas, de situações harmonioso. Sim, de situações que não nos deixem muito stress. Imagina, eu estou a lembrar-me deste exemplo e tu vais-me dizer se é certo ou não. Mas, por exemplo, se eu imagina, eu quero começar a jogar depois do almoço. Se eu tiver e tive a noite toda a jogar, e é normal que acorde ali por volta das 10, 11 da manhã, a forma, por exemplo, de eu acordar pode ter alguma interferência. Por exemplo, se eu acordar tipo com uma campainha a tocar, ou se eu não... Estou a dizer, tipo, imagina, eu acordo logo com stress. Isto pode influenciar depois no meu rendimento ou não tem nada a ver? Pode influenciar a forma como tu acordas, pode influenciar a forma como tu dormes, porque nós passamos por várias fases no sono e se não passarmos por todas essas fases, o dia já não nos vai correr como deve ser e às vezes essas pessoas que também não têm um bom sono e não passam por essas fases do sono também têm uma outra perturbação, que é as perturbações do sono. Mas sim, dormir mal, comer mal, não praticar exercício físico, não praticar algum exercício, alguma técnica mais ao nível da meditação, relaxamento, sim, pode influenciar a que o meu jogo corra mal, a que o resto do dia também corra mal, que as minhas relações à volta também corram mal e tudo isso no jogo vai influenciar. Portanto, acho que já ficou mais ou menos claro que tudo o que acontece na nossa vida, à volta deste jogo, tudo faz a diferença. E é nestas pequenas coisas que nós podemos também melhorar bastante. Pá, e acho que isso é uma mensagem interessante. É quase como se o póquer, uma pessoa que queira levar isto a sério, tem que levar isto quase como um lifestyle, né? Tipo, eu sei que tenho que ter um sono bom, sei que tenho que ter uma alimentação boa, sei que tenho que ter uma preparação física boa, relações interpessoais também saudáveis, e isso acho que tudo faz diferença, pelo que eu estou a perceber. Tens mais alguma dica? Sim, só para terminar aqui este meu raciocínio aqui desta parte da tolerância, também é preciso ter muita resiliência, ou seja, a pessoa tem que saber ultrapassar as diversas adversidades pelas quais passa, tem que saber resistir às pressões.
A sugestão que eu tenho aqui é que em cada decisão que a pessoa tomar é respirar profundamente e voltar a focar no objetivo. É mesmo só isto. A próxima E capacidade. Sim, sim, não diz-me. sei se concordas, que foi uma coisa que eu falei um bocadinho há pouco. Ahm, Uhum, eu acho que nós devemos focar-nos principalmente, e acho que isso é uma coisa que é fácil de dizer, mas eu acho que é uhum. muito difícil de fazer, e por isso também te peço se tens alguma dica para fazer, que é, eu acho que me devo focar principalmente nas coisas que eu consigo controlar. As coisas que eu não consigo controlar, eu acho que não devo perder energia com isso. Concordas com isto, não é? Sim, Nós muitas vezes estamos num conflito interior, porque imagina, isto é o meu racional a falar, mas eu muitas vezes estou em situações de stress ou mesmo a jogar ou não sei o quê, e este racional que eu estou aqui agora a dizer é só conversa na altura, porque eu não consigo muitas vezes, pá, quando levo uma bad beat, quando há uma jogada que eu deveria ganhar matematicamente e perco, ah, uhum. não é fácil de lidar. Tipo, e tens Eu algum. acho que é preciso ter muita autoconfiança. Ok. Ou seja, é preciso nós confiarmos muito nas nossas habilidades, Sim, confiar em nós próprios. E há aqui uma coisa que é preciso salientar: ter autoconfiança não é o mesmo que ser arrogante, porque as pessoas podem confundir os dois. Ter autoconfiança é saber que eu, enquanto pessoa, posso ter qualidades e posso ter limitações. Não sou mais do que o meu adversário. E, basicamente, o que é que eu vou fazer? É utilizar essas minhas qualidades nos momentos negativos e trabalhar as minhas limitações fora dos jogos. Portanto, nós temos que ter mesmo muita autoconfiança. ok. Isto é, preparar-nos para aquela situação e fazer o melhor possível. Exatamente. Pronto, ok. Exatamente. Por exemplo, neste caso, autoconfiança. Se o jogador fizer parte de uma equipa, também é bom a pessoa partilhar a sua felicidade com os seus colegas. Nos momentos de crise, uh, que é isso que estavas a falar, é importante a pessoa lembrar-se também das sensações de vitória, do prazer que sente quando consegue um determinado objetivo. Ou seja, eu estou sempre a pensar, eu perdi, eu não jogo bem, aconteceu isto, aconteceu aquilo. A dica que eu tenho aqui para esta situação é a pessoa voltar ao presente, digamos assim, e pensar nas vitórias que já fez, Sim. nos objetivos que já conseguiu. Portanto, isto faz parte muito da autoconfiança que a pessoa tem. Pronto, e mais uma vez, é preciso ser positivo, ter atitudes positivas, verbalizar coisas positivas, tanto em treino como no próprio momento do jogo. Isto porque a nossa mente e o nosso corpo estão interligados. E se eu tiver atitudes negativas, isso vai se refletir no nosso corpo. Irá haver um desequilíbrio e uma diminuição da performance. Ok. Há aqui uma coisa interessante que tu falaste e que eu te queria perguntar, que é, tu disseste que quando nós ganhamos e quando temos bons resultados, devemos partilhar com a equipa e com os colegas e que Uhum. para os outros também sentirem um bocadinho a nossa felicidade. E quando é o contrário, quando nós estamos a perder, na alturas que eu estou a perder, e se calhar posso-me sentir inferior. Isso é normal, não é? Como é que eu devo lidar com isso? De tipo ver os outros a ganhar e eu se calhar não estar a ganhar. Como é que eu giro essas emoções? Porque, Sim, é porque nós falámos normal. da parte boa, estás a perceber? Claro que é bom sempre partilhar as coisas boas com os amigos, mas quando é que é as partes más? Será que devemos dar essa parte fraca? Como é que é esta dinâmica? Como é que deve ser? Depende. Se for aos colegas de equipa, sim, eu acho que deve haver uma partilha. Se não for aos colegas de equipa, não vale a pena partilhar isso com outras pessoas que estejam a jogar convosco. E eu acho que lá está, isto vai sempre rodar tudo pelo mesmo. É preciso ter pensamentos positivos, atitudes positivas. Eu acho que estamos a entrar num campo ah, mais, não tanto diz-me se eu estou errado, não tanto da psicologia, mas mais noutro campo, mais da parte espiritual, na parte Uhum. da gratidão e da parte das coisas boas atraem coisas boas. Eu acredito nisso, pronto, ficamos já aqui a esse ponto. Mas o que estás-me a dizer é para ir por esse caminho. Mas é isso? Sim, também, mas a psicologia também está aqui inserida, porque eu há bocado dei uma dica que é o autodiálogo positivo. Ou seja,
aquilo que eu estava a dizer é o falar comigo mesmo, não é só aproveitar a espiritualidade, a gratidão, ter tempo para nós relaxarmos, meditarmos, estarmos connosco, só termos o nosso momento, mas também aqui a psicologia, nesta parte do autodiálogo, também é muito importante. Lá está, eu posso repetir, porque é um diálogo silencioso, é algo que nós estamos a fazer constantemente, todo o dia. Nós estamos sempre a falar connosco, a pensar, e segundo o que eu estou a perceber, basicamente as pessoas criticam-se imenso. Ou seja, dizem para si mesmo, por exemplo, eu sou burro, ou aquela jogada foi péssima, não vale nada, quando o objetivo é completamente o oposto. É a pessoa estar sempre a pensar, não, eu sou capaz, próxima jogada será melhor, amanhã irá correr melhor. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que acordo todos os dias de manhã e vou trabalhar. Imagina. E eu olho-me ao espelho para ver se eu estou bem, etc, etc. E vou trabalhar. Só que há aqui um pequeno erro. As pessoas não podem olhar ao espelho só por olhar. Estás a ver? Tipo, tem que haver ali um momento em que eu olho para o espelho e pergunto: o que é que eu sou? Quem eu sou? Como é que eu sou? Eu estou bem? Eu não estou bem? Não, eu sou capaz. E também podemos ter esse autodiálogo em frente a um espelho. Não é? Para olharmos para nós mesmos. Como é que eu estou? Estou bem? Estou mal? É muito por aí. Eu acho que então, com isso que tu disseste, podemos então passar para a parte da meditação, mas sem antes dizer, se é que eu estou a perceber, e é uma coisa que eu também já tenho pensado sobre isso, que é, a nossa vida é tão agitada que nós fazemos certas coisas que nem percebemos que estamos a fazer. Isso que tu estás a dizer, eu todos os dias olho ao espelho, epá, e às vezes eu olho, isto é um bocado, agora eu já estou a pensar, estou a dizer Sim, à sim, medida que sim. estou a pensar, eu olho e nem estou a olhar, não sei se estou-me a fazer. Sim, mas eu acho que isso acontece a toda a gente. Só que eu acho que às vezes nós temos que parar um bocadinho o que estamos a fazer e olhar com olhos de ver, que é aquilo que se costuma dizer, é olhar e perguntar, eu estou bem? Porque imagina, às vezes uma pessoa, eu olho-me ao espelho, vejo se estou bem, não sei o quê, se tenho os dentes lavados para ir trabalhar, etc, etc. Mas será que eu sei onde é que eu tenho a borbulha X? Ou será que eu sei onde é que eu tenho a marca tal? Estás a ver? Tipo, nós temos que olhar para nós mesmo a sério, não é só olhar por olhar. Ok, e eu acho que é aí, e corrijo-me se estou enganado, que entra a parte da meditação, que é onde nós conseguimos focar-nos, descansar um bocadinho o nosso cérebro e focar-nos em alguma coisa, não é? Explica um bocadinho para já, se quiseres, como é que conheceste a meditação. Já disseste que foi na faculdade, portanto, tendo em conta isso, Sim, eu tendo em conta conheci isso, a meditação na faculdade, exatamente, sim, desenvolve. porque são várias técnicas utilizadas em contexto de psicoterapia. Primeiro, a técnica de respiração, acho que é a que nós ensinamos às pessoas em primeiro lugar, e depois se a pessoa, porque isto também eu acho que é uma questão de acreditar, percebes? Há pessoas que não acreditam que a meditação possa ter resultados, então às vezes temos que arranjar outras técnicas. Sei lá, a pessoa Mas não, como não, cientificamente está provado que faz efeito, ou não? sim, Ok. faz efeito. E Portanto, isso é que se a pessoa acreditar, nomeadamente também questões de hipnose, há pessoas que não acreditam na hipnose. e E, está. e resulta, ou seja, é outra pessoa, a pessoa pensa, aquela pessoa vai-me controlar. Não é bem assim, não é? A pessoa vai ajudar a pessoa a É orientar-se. porque a ideia de hipnose que tem é aquele gajo todo esticado, não sei se te lembras no Herman Sick, firme como uma barra de ferro. Sim, sim, sim. E então, pronto, as pessoas pensam. Eu não sabia. Pronto, eu acredito na meditação, acredito nos benefícios, não sabia que estava já implementado mesmo nas faculdades, acho isso ótimo. Portanto, eu acho que o que tem que se mudar é se calhar a mentalidade, porque é cientificamente Sim. provada, porque é que alguém tem que acreditar ou não. Eu quando vou levar uma vacina, não tenho que acreditar ou não. Pronto, agora vivemos em tempos diferentes, mas, Exato. eu, quando tomo um Benuron, eu não tenho que acreditar ou não que aquilo vai fazer efeito. Está cientificamente provado que aquilo vai. Alguém estudou Sim, para isso, não é? exatamente. Eu acho que tem que se mudar é um bocadinho a mentalidade e deixar
aquela ideia de aquilo é para o maluquinho que está ali quieto, pensar sei lá no quê. Mas pronto, então explica lá um bocadinho, porque tu estás num Já agora, ainda Diz. bem que falaste em maluquinho, também queria só aqui desmistificar esse estigma que ainda existe, que o psicólogo é para malucos. Ok. Já aproveitei porque acho que não, o psicólogo não é para pessoas malucas, ou nem o psiquiatra é para pessoas malucas, é para Nós, pessoas que têm problemas e querem resolver os seus problemas, querem ter uma orientação, querem qualquer coisa. Se a pessoa tiver a precisar de um psicólogo em qualquer altura da sua vida, a pessoa procura um psicólogo. Não é por ser maluco ou por ter uma sim. perturbação. Ou... Por exemplo, nós na Evolution temos uma psicóloga que, se nós quisermos, todas as semanas nos dá uma sessão para nós falar, nem que seja só para nós falarmos e desabafarmos do que quisermos. E acredito que em praticamente todos os desportos de alta competição, todos os clubes têm psicólogos a lidar com os jogadores. Sim, isto porque existem várias especialidades na psicologia. Existe a psicologia clínica da saúde, que é onde eu estou, não é? E depois eu posso tirar pós-graduações, por exemplo, em psicologia do desporto. E uma pessoa que esteja relacionada mais, por exemplo, com o póquer, possivelmente é uma psicóloga do desporto. Sim. Porque acaba por ser um desporto. Não Claro, é? sim. Depois há o psicólogo social, há o psicólogo de intervenção em risco, por exemplo, quando há incêndios ou quando há sismos, etc. Há o psicólogo educacional das escolas, portanto, há várias especialidades. Ok, então falas um bocadinho do teu projeto, do teu novo projeto, que tem a ver com a meditação, não é? Sim, eu recentemente criei um novo projeto no canal do YouTube que se chama Relax Alma. Este projeto consiste em partilhar várias sessões de meditação guiada e de relaxamento. As técnicas de meditação, como já falámos aqui, ajudam a tranquilizar, ajudam a relaxar o corpo, a desenvolver capacidades de concentração, imaginação, percepção. Também ajuda o corpo a recuperar-se do stress, de problemas de ansiedade, no controle e diminuição das dores físicas e crónicas e, sobretudo, a terem uma melhor qualidade de vida. E, portanto, já agora, se tiverem interesse neste tipo de técnicas, é só acederem também ao meu canal, que eu espero que seja um canal que possa ajudar quem Eu o vou procura. deixar aqui o link na descrição. Depois, se quiserem passar por lá, vai estar aqui por baixo. E passem por lá, não é? Sim, Então, já agora, diz. falando sobre a meditação, também queria dizer aqui que existem vários tipos de meditação, mas a melhor meditação para um jogador de póquer é o mindfulness. Mindfulness significa estar totalmente no presente. É uma questão de perceber neste segundo, neste exato momento, como é que eu me sinto, o que é que eu penso, o que é que eu desejo, sem fazer algum tipo de julgamento, sem fazer algum tipo de crítica. É basicamente aprender e perceber o que é que se passa na nossa mente, à nossa volta, no nosso corpo, no nosso ambiente, desde, por exemplo, os ruídos do meu corpo, dos meus órgãos, as nuvens no céu, o canto dos pássaros, o som de um carro lá distante, a chuva, etc. Pronto, fazer esta técnica de focar e de concentração não é fácil, porque a toda a hora nós somos invadidos pelos nossos pensamentos, como já tinha referido há pouco. E quem está a fazer esta técnica pela primeira vez convém fazer primeiro por 5 minutos e depois ir repetindo, ou seja, ir aumentando o tempo. A melhor meditação para o jogador de póquer é o mindfulness. E o que é que se faz no mindfulness? É basicamente sentar numa cadeira com os pés bem assentos no chão, é colocar as mãos em cima das pernas, manter as costas direitas, fechar os olhos, ou não, se a pessoa não quiser fechar os olhos, tudo bem. Depois é só imaginar, ou uma imagem, ou um objeto, ou ficar atento a um som qualquer, ou até mesmo à própria respiração, ou seja, ao ar que entra, ao ar frio que entra, ao ar quente que sai, e basicamente permanecer assim por algum tempo. Para aqueles que estão a iniciar, uma das dicas é, se não conseguem visualizar uma imagem ou um objeto, abram a tela do vosso computador, ponham uma imagem à vossa frente e fiquem durante um tempo a olhar para essa imagem. E depois, quando se sentirem preparados, fecham os olhos e tentam concentrar-se nessa imagem, nesse objeto, ou no som do próprio vídeo de meditação. E neste tipo de técnica, se a pessoa se distrair com alguma coisa, é tentar perceber porque é que se está a distrair e tentar voltar ao que estava a imaginar.
Então, e voltando aqui um bocadinho então ao teu canal, nós que somos jogadores de póquer, ou quem está a ver este canal, muitos deles serão, achas que tens algum vídeo mais específico? Todos podemos ouvir todos? Como Eu é acho que podem ouvir todos, se bem que o último que eu publiquei é mais isto que eu estou a falar, que é mais o mindfulness, que é mais o indicado para pessoas que principalmente passam muito tempo no computador. Ok, mas podem variar para não ser sempre o mesmo, não é? Sim, claro que sim. É sempre bom aprender outro tipo de técnicas de meditação. Ok, Experienciar todas as técnicas, desde, por exemplo, eu estou a pensar também um dia implementar yoga, porque o yoga também é uma forma de meditação. Portanto, quanto mais a pessoa experimentar, porque a pessoa também depois tem que perceber qual é o tipo de técnica que se adequa mais a si. sim, E, portanto, acho que sim, eu acho que podem experimentar todos os que estão lá, não é? sim. Então, e o que é que tu achas sobre aquelas aplicações de meditação guiada, que agora está muito na moda? Achas que isso vale a pena, não vale a pena? Eu acho que vale a pena. Ok, Sim, acho que vale a pena, sim. Conheço aquela que tu me indicaste, que é sim, o Primed Mind, penso que é assim sim, que se chama. é assim, é? Já estive a ouvir, é estrangeiro, para quem não quiser, pronto, ouvir em inglês, tem que procurar algo em português. Depois há outras que eu conheço, que é o Calm, isto agora os nomes eu não sei de cor, Sim, mas se quiseres eu posso deixar uma lista e tu deixas na sim, descrição pode do ser, teu sim. vídeo. E que são mesmo muito boas para. Não é qualquer uma aplicação, também é preciso terem atenção a essas coisas. Ok. Para finalizar, que isto também já vai longo e tu também tens mais que fazer, ah, vou deixar, como disse, os links na descrição da Carolina. Portanto, passem aqui, está aqui em baixo. Vão lá, subscrevam o canal, deixem gosto em todos os vídeos. Ah, mas nós tínhamos combinado aqui que tu ias fazer uma pequena meditação, não é? Sim, é Só para verdade. eles. Pronto, vamos nos despedir e depois vai ficar aqui um videozinho para vocês experimentarem e verem se gostam, se não gostam. Mas vão ao canal dela, aquilo está muito fixe. Pesquisem, ouçam, porque ter uma opinião sobre uma coisa sem ter experimentado não faz sentido. Portanto, vão, veem, Exatamente. se gostarem, ficam, se não gostarem, vão gostar. Pronto. Então, não sei Se se não quer. gostar, pronto, só, acabam por tentar procurar outras formas de relaxar e de manter o foco. Sei. Olha, porque agora eu acho que faz mais sentido a meditação eu não estar aqui e ser só tu, não é? Agradecer-te, teres a disponibilidade de vir. Normalmente quem eu tenho trazido aqui ao canal são pessoas que já estão ligadas ao póquer. Eu gostei que tu viesses porque acho que foi super interessante perceber a nossa primeira conversa em que tu automaticamente, como é normal, ligaste o póquer aos outros. Eu ia dizer desportos, mas isto era um crime eu dizer desportos. Aos outros jogos. Modalidades? Não, não, Ah, nem é ok. nada. Aos outros jogos de casino é que não tem nada a ver. E foi fixe Sim, ver que a nossa conversa de há uma semana atrás, quando eu te convidei para vir ao canal, e a conversa de hoje foi completamente diferente porque tu, com uma pequena pesquisa, percebeste que este jogo é muito, muito, muito mais do muito que, mais, sim. do que meter uma ficha no vermelho e rodar uma bola na roleta a ver se calha lá ou não. É que não tem mesmo nada a ver. E eu como disse anteriormente, acredito que no futuro as pessoas vão perceber isso. E pronto, olha, obrigado por teres vindo. Quem sabe se eu não me aventuro um dia a jogar também Quem póquer, não sabe, é? quem sabe, quem sabe não fazemos aí uma semaninha em Las Vegas, olha como está aqui. lá, lá a jogar Exato. as World Series, que são os eventos maiores do mundo. Pronto, não sei se te queres despedir, deixe dizer qualquer coisa. Obrigada por este momento também, obrigada pela oportunidade. E também desejo o maior sucesso para o teu canal. Obrigado. Uh, acho que tens muito boa informação e vais continuar a ter, com certeza. E acho que, pronto, os teus subscritores, aproveito, também faço aqui um bocadinho de publicidade, subscrevam o canal, coloquem gosto, comentem os vídeos que o Nuno faz Isso mesmo, e pronto, e partilhem muito. isso mesmo. Então pronto, pessoal,
Agora vai ficar só a Carolina e vai fazer aqui uma meditação com vocês. E já sabem, eu sou o Nuno e espero ver-vos no próximo vídeo. Olá, vamos começar então com o nosso exercício de meditação. Espero que tenham uma boa experiência que vos permita tranquilizar, manter o foco, a concentração e, sobretudo, que esta meditação vos desperte o interesse e a curiosidade por outras meditações e técnicas de relaxamento. Em primeiro lugar, vou pedir-vos para que procurem um lugar calmo e silencioso, onde possam estar sem ser interrompidos e aproveitar este momento que é só vosso. Vão sentar-se numa cadeira ou no chão com as pernas cruzadas. Se for numa cadeira, os pés bem assentos no chão. Vão colocar as mãos sobre as pernas com as palmas das mãos viradas para cima e vamos começar por fazer um exercício inicial de respiração. Este exercício pode ser feito de olhos abertos ou fechados, como se sentir melhor. Vamos então começar por inspirar pelo nariz, contando 4 segundos mentalmente. Parar a respiração durante 7 segundos. E expirar pela boca, contando mentalmente até 8 segundos. Vamos fazer cerca de 5 respirações e à medida que inspira, a sua barriga vai encher, vai distender e ao expirar, a sua barriga vai contrair. Se precisar, coloque uma das suas mãos em cima da barriga para perceber esse movimento. Deixo o exemplo, a imagem de como deve ser feito esse movimento e aproveito para vos deixar um pouco para fazerem essas 5 respirações. Podem voltar para a vossa respiração normal e vou deixar-vos agora com a próxima imagem, uma carta de baralho, um as de espadas e pedir-vos para se concentrarem nessa imagem. Se for a primeira vez que estão a fazer esta meditação, fiquem de olhos abertos, a olhar para a carta durante algum tempo e quando se sentirem preparados, fechem os olhos e continuem a imaginar a carta. Se em algum momento vierem outros pensamentos à cabeça, note que
que isso está a acontecer e volte a imaginar a carta. Se preferirem, podem também concentrar-se no som desta meditação ou na vossa respiração, no ar frio que entra pelo vosso nariz e no ar quente que sai pela vossa boca. Vou deixar-vos por um tempo a aproveitar este momento só vosso. Se sentirem confortáveis, podem voltar a abrir os olhos. Obrigada pela vossa participação e não se esqueçam de tentar todos os dias meditar e relaxar sempre que possível.